Estimados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos nesta noite santa de vigília, pois nasceu para nós o Salvador. Esta é a notícia que nos chega aos ouvidos, alegra o nosso coração, rompe com o medo, rompe com as falsas expectativas. Esta é a notícia que o anjo leva aos pastores. Nasceu para nós o Salvador, não tenhais medo. O que significa para nós, em pleno 2022, o nascimento de Jesus? Que diferença faz para a nossa história? Por que é que nós temos, ou então nos dispomos a celebrar um fato, um evento ocorrido há tanto tempo atrás na história? Que diferença isso vai fazer para o nosso cotidiano? Um elemento importante que serve para a nossa reflexão é: enquanto para outras religiões talvez, ou outros pensamentos religiosos, a fé nasce de uma visão, de um sonho, ou sei lá, de uma manifestação, o Deus no qual nós acreditamos, ele tem história, ele é um evento histórico, e o que nos dá esta certeza são os fatos que são registrados. Diz o texto do Evangelho de hoje, coloca como César Augusto, como aquele que governava no tempo de Quirino, e isso para situar no tempo, né, na história, na realidade, justo para nos colocar com os pés no chão. Aquele que nós acreditamos viveu e continua vivendo. Depois, outro elemento que é importante para a nossa história: o evento de Jesus Cristo travou o cronômetro da história. Não sei se a gente se dá conta, nós estamos no ano 2022. Quando que foi que o cronômetro foi zerado? O fato do nascimento de Jesus, ou a salvação, tem uma significância, uma relevância tão importante para a história e para nós hoje, que é como se o cronômetro zerado dissesse: tudo o que passou fica no esquecimento, porque Deus está reconstruindo a história. E é assim que a fé cristã entende. Se no passado, lá nos registros, como temos na Sagrada Escritura, que nós nem sabemos quantos anos da nossa criação, da criação do mundo, da criação do homem, 12 milhões de anos talvez, tudo isso é registrado em apenas 11 capítulos no livro do Gênesis, e começa a história da preparação. Deus vai recriar a história de novo, e quando Ele recriar a história, Ele vai habitar entre nós, e habitando entre nós, Ele se coloca na nossa defesa. Nós o identificamos, conforme o conteúdo da promessa, como o nosso Salvador, aquele que vem para nos libertar das amarras do pecado, de tudo aquilo que nos leva a aderir ou a viver um mundo, uma vida guiada pela maldade, pela tristeza, pela destruição, pela morte, pela guerra, e Ele vem instituir um reino de paz. Então, mais uma vez, no que é que nós acreditamos? Nós não acreditamos numa ideia, nós não acreditamos num sonho, nós acreditamos num evento, ou seja, Deus nasceu entre nós. Todos os registros que são colocados, que servem para alimentar a nossa fé, e fazemos isso constantemente, porque as gerações passam, né? A palavra continua a mesma, a força continua a mesma, o evento continua o mesmo, mas nós tendemos a nos esquecer à medida que o tempo passa. E aqui estamos nós, em pleno 2022, em pleno ano 2022, celebrando o mesmo evento. É como se disséssemos: a nossa memória é tão fraca que nós esquecemos por que é que nós existimos, por que é que nós precisamos de salvação, por que é que Deus habita entre nós, e recuperamos essa história na medida em que nós celebramos em comunidade, na liturgia, depois deste tempo de preparação. Diz o Evangelho que César promoveu um recenseamento, fazendo com que todos fossem à sua cidade de origem, ao seu lugar de origem, para registrar-se. Recenseamento naquela época tem uma conotação interessante, pois vem toda revestida de poder. Quando o imperador, um líder político, promove um recenseamento, quer ter na palma da mão o número daqueles que são cidadãos, que pertencem ao seu reino,
que aderem ao seu governo, para que dele sejam cobradas as taxas, os impostos, e estes participem da manutenção do poder, e o poder seja exercido sobre aqueles que são tidos como pertencentes àquela nação, àquela pátria, diz o texto, o mundo inteiro. Qual o mundo inteiro? Esse era o mundo inteiro conhecido, onde César se manifestava, ou era então aquele que dirigia a história, o tempo. Então nós sabemos, se procurarmos os anais da história, os registros, vamos encontrar o tal César, o tal Quirino e o tal evento de Jesus que nasce naquela época. Logo, é um poder de domínio, queiramos ou não, e no contraponto, na contramão da história, vem o nascimento de Jesus. A pergunta que a gente poderia fazer é: por que é que Deus tem que obedecer à história? Por que Deus tem que obedecer? Dentro do plano de Deus, Maria e José precisam obedecer, sendo eles, José o pai adotivo e Maria a mãe de Jesus. Por que é que deveriam responder ou obedecer um mandato do poder político religioso da época? E é interessante porque Deus não sai da história. Enquanto nós fazemos a história do nosso jeito, revestido normalmente de domínio, de violência, porque de alguma forma também tem domínio e violência nessa atitude, Deus vem às escondidas e realiza o seu plano. É muito bonito isso, porque nós achamos que o Deus que nós acreditamos, ele vem ostentando o poder, tanto que é uma falsa imagem. Quando nos criticam, até nós católicos, que nós temos imagens, a grande falsa imagem que nós somos proibidos de adorar é a imagem que Deus não tem. Ou seja, quando damos a Deus uma imagem que não seja a do presépio e que não seja a imagem da cruz, é sempre uma imagem figurada ou produzida por nós, que nós adoramos, mas não é o Deus no qual nós acreditamos, não é o Deus que entrou na história. E nós nos damos o luxo ainda, na nossa juventude, no nosso crescimento, de dizer que tudo isso talvez não passe de uma conversa. Os mais jovens, quando escutam a história da nossa fé, da igreja inclusive, com todos os erros, percalços, as falhas que nós tivemos, esses dias a gente ouvia ainda, mas parece uma grande mentira, quando os pais educam seus filhos na fé, mas parece que isso tudo não passa de um grande conto. Nós temos toda a história alterado o seu curso por causa do nascimento de Jesus. Quem sou eu que vivo 80, 90 anos para dizer que aquela história de 2000 anos, mas sei lá quantos anos atrás, é uma história que não é verdadeira? Veja a ousadia que nós temos no nosso processo de maturidade, de inclusive determinar que essa história que toda a humanidade testemunhou não é verdadeira. E nós nos colocamos como juízes da história. E nós morremos na nossa insignificância, porque 80, 90 anos, o que significa diante da eternidade de Deus? Nós passamos os projetos humanos, os planos políticos, econômicos, sociais, todos passam e o plano de Deus continua. E isso é belo também. Imaginemos nós com a nossa ousadia, com o nosso poder, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, ditamos verdades, acreditamos, passamos nós e a nossa ignorância leva para o túmulo, para a sepultura, as nossas falsas verdades. E Deus continua na história, agindo da mesma maneira. E de que forma vem esse Deus? Ele vem da forma como nós o conhecemos. Em pouco, dentro da dinâmica do que virá na sequência, nós vamos encontrá-lo. Diz o texto sagrado: o sinal de que ele é verdadeiro é a simplicidade dele, porque nós olhamos para os palácios e os palacianos, porque nós acreditamos, ainda hoje no nosso tempo, nós esperamos, seria muito mais conveniente, convincente, que Deus viesse dos palácios, junto com os seus palacianos, junto com os seus exércitos, junto com as suas forças, para instalar o reino de Deus. Como em todas as fases da história, nós nos frustramos, porque de novo, ele vem da simplicidade e da gruta. E com isso nós eliminamos Deus de alguma forma da história, ou então fechamos as portas do nosso coração. Inicia o processo novamente. E esta noite nós fazemos memória deste processo que se inicia. É como se Deus precisasse e precisa continuar nascendo. O fato de nós atualizarmos o evento, por meio da memória litúrgica, a atualização da memória,
significa Deus vai nascer desse jeito de novo, na sua simplicidade e rompendo com todas as falsas imagens. Não estamos falando de imagem daqui, imagem dali, as imagens que existem em nós. E a nossa autoridade, a nossa arrogância, a nossa prepotência não interferem na ordem de Deus. Por isso, meus caros, estamos nós aqui, e Deus quer nascer de novo. A pergunta é, conforme disse o texto, Ele vai encontrar lugar onde nascer? De que forma que Ele vem ao nosso encontro? Com os seus exércitos, com o seu poder? Ou Ele traz consigo algo ou sinal do seu poderio? Diante de todo o poder instituído, né, que tanto agora, em tempo de guerra, nós olhamos, as nações se preparam, as nações se armam, destinam seus orçamentos para construir mais guerras ou mais armas, e Ele vem nascer mais uma vez, com a arma mais poderosa que Ele traz consigo. Quando dezembro chegar, quando o Natal acontecer, quando uma estrela brilhar lá no céu, quando mil sonhos brilharem aqui, em novenas estarei esperando Jesus. Quando chegar o Natal e um sonho bom iluminar toda a cidade feliz a cantar, toda enfeitada de paz e de luz, em novenas estarei esperando Jesus. Quando dezembro chegar, quando o Natal acontecer, quando a estrela brilhar no céu, quando mil sonhos brilharem aqui, em novenas estarei esperando Jesus. Não poderia ser mais inconveniente a ideia de que Deus precisasse de uma mulher. Ou então, uma pergunta ainda mais difícil: por que é que Deus precisa de nós para existir no mundo, para salvar o mundo? Essa é a verdade que se traduz no gesto que nós acabamos de presenciar e participar. Deus entra na nossa história, né, solenemente, da forma como a solenidade Ele é para Ele. Deus entra na nossa história habitando no ventre de uma jovenzinha chamada Maria, e Deus decide fazer assim. Alguém pode contestar essa ideia? Alguém pode contestar essa verdade? Alguém tem autoridade para contrariar que Deus decidiu fazer assim? Este é o problema. Por que é que Deus precisa de Maria? A pergunta é: por que é que Deus precisa de nós? Não podemos esquecer que aquilo que foi iniciado em Maria tem continuidade em nós. Maria não é uma personagem da história, simplesmente, mas ela é a personagem que revela a história, para dizer que também nós podemos estar grávidos de Deus, porque a experiência que Maria realiza no seu ventre, ou a experiência que Maria realiza em si, é ter Deus dentro. A gente pensa em gravidez, depois que Maria vai dar à luz, né? A gente fica discutindo de que forma veio, né? Se Maria teve o parto igual qualquer mulher, se foi fecundada, se isso, se aquilo, se continua virgem. Nós fazemos essas discussões que não são pertinentes, porque Deus não discute isso. Apenas Deus discute: eu preciso nascer, eu preciso salvar, e vai ser desse jeito.
salvou há tanto tempo atrás, entrou na nossa história com a salvação e, de novo, Ele precisa salvar a nossa história hoje. E de que forma? Habitando em nós como habitou em Maria. Então, meus caros, esta é a verdade que nós celebramos hoje. Deus não será capaz de fazer pela história e pela nossa vida se nós não emprestarmos o nosso útero. Homens e mulheres, aqui todos se tornaram uterinos, porque também aos homens cabe um útero da fé, porque Deus mexe o homem e a mulher por dentro, movimenta a história, e movimenta a história, e movimenta a minha história pessoal e a história universal. E Deus quis assim, habitar no seio, no ventre da Virgem Maria, acompanhada por José, Semana passada ouvimos o texto do Evangelho da participação de José, que acolheu Maria, e ao acolher Maria, acolhe Jesus. Olha como a expressão é bela. Nós que respeitamos Maria, acolhemos Maria, no ato de acolher Maria, nós acolhemos Jesus. Quem é Deus? É aquele que se deixa tocar pelas nossas mãos, diferente de qualquer outro Deus que entra com poder e prepotência. Esse Deus quer se deixar tocar. Esse Deus é aquele que se transforma Deus e se transforma colocando em nossas mãos. E agora queremos que Ele nasça. Está nascendo, nessa liturgia. É o próprio Natal, o evento acontecido em forma de Eucaristia, e que Ele nasça mais uma vez em nossos corações. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que o ar vem cantar aos pastores, aos anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Se fosse tão fácil o nascimento como foi este, onde o anjo transporta e traz consigo aquele que foi prometido e o dá a Maria e José, para dizer que todo o esforço que Maria tenha feito até para dar à luz é um esforço insignificante diante do esforço que o Filho de Deus fará para salvar a humanidade. E a beleza desse gesto é: Ele já está entre nós. E neste momento, diz o Evangelho, essa notícia precisa ser espalhada, porque é um sinal, diferente de tudo aquilo que nós esperamos como um Deus violento, que faça justiça ao nosso modo. Aos pastores o anjo vai dizer: não tenham medo. Por que não ter medo? O que pode um menino desse porte servir de ameaça? O que ele pode fazer de mal a nós? Isso vale para a nossa história. O que é que Deus pode fazer de mal para você? Porque nós temos medo, do julgamento que Ele nos faz, ou pode nos fazer diante da nossa fragilidade, da nossa pequenez.
E aos anjos é anunciado o nascimento de Jesus. Vão e confiram. Não procurem nos palácios, não procurem entre os palacianos, mas procurem entre aqueles que nascem de mulher, ou seja, frágil, pequeno e humilde, na simplicidade. Esta é a característica de Deus, e nós temos dificuldade, repito, temos dificuldades em acertar que Deus seja assim. E aí nos aventuramos em negar, em fazer as nossas, levantar as nossas hipóteses, defender as nossas ideias. Repito, Deus é assim. Se você quiser ser salvo por este Deus, deixe-se tocar, ou então tome-o nas mãos, porque Ele é um menino que não age com violência, é o Deus que não machuca, mas é o Deus que perdoa, cura, liberta e salva. Esta é a pedagogia de Deus, não é válida para a história passada, mas é assim que Deus faz com a nossa história. Repito, é assim que Deus quer fazer conosco, encontrar morada e estar nas nossas mãos. De todos os deuses fabricados pela nossa inteligência, o Deus da nossa história é o Deus que se deixa tocar. E agora nós vamos depositar na gruta de Belém, para constituir assim, formalizar o nascimento de Jesus. Agradecemos ao casal, o próprio filho, que hoje faz o papel do menino, que nasce para dizer que não é possível ter medo de Deus quando Ele é assim. E agora fiquemos de pé, e nós vamos alegremente cantar esta realidade, essa verdade do nascimento de Jesus. Vinde, cristãos, vinde a porfia, e nos cantemos